Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Essa semana nós vimos sobre a igreja, né? Que é o corpo de Cristo, que é a sua noiva amada, que é a sua noiva cuidada, que o Senhor é zeloso com a sua igreja, é zeloso com a sua noiva, que o Senhor tem todo um carinho, tem todo um cuidado, tem todo um amor com a tua igreja. Amém. E a gente viu alguns aspectos, né, da vida da igreja, né, de fato, né, da comunhão com os santos, das reuniões, da importância das reuniões de casa, da importância da comunhão entre os irmãos, da oração da igreja pelos irmãos, que quando a palavra diz, né, que quando tiverem 2 reunidos e 2 concordarem unânimes naquilo, tudo aquilo que for pedido será dado pelo Senhor. Amém. Então, é o que o Senhor deseja de nós, é que nós tenhamos essa comunhão, essa vida de igreja, de comunhão com os irmãos, uma vida santa e agradável para o Senhor. Porque o Senhor quer a sua noiva sem rugas, né? A gente viu isso ontem, né? A gente é lavado pela palavra. Amém. Graças a Deus. Na última reunião a gente teve a revisão de Mateus e dando uma palhinha em Efésios. A gente está entrando em Efésios em pequenas doses. Essa semana também a gente revisitou Mateus novamente. Como a gente compartilhou ontem, né? A palavra de Deus na Bíblia, a palavra escrita, ela é imutável, ela não muda. Só que a palavra viva de Deus, ela muda todo dia. Todo dia a gente tem uma necessidade nova, uma nova angústia, um novo entendimento de tudo. A gente tem que estar com um odre novo, né? Como um vaso de barro preparado para receber essa nova palavra, esse novo falar do Senhor, de acordo com a necessidade da igreja, de acordo com o que a igreja está passando naquele determinado momento, né? Eu citei que hoje a necessidade da igreja é uma, daqui a 10 anos a necessidade da igreja vai ser outra, né? A gente compartilhou um pouquinho que o irmão Iones tinha compartilhado conosco, que fez uma pesquisa, né, das 20 perguntas feitas na internet, né? E que as porções diárias que a gente, nesses 2 anos, elas supriram todas essas perguntas, responderam todas essas perguntas. Então a palavra do Senhor era nova todo dia. Amém. Como quando o Senhor tirou lá o povo do Egito, o Senhor dava maná todo dia, um maná novo. Você não podia guardar o maná para o dia seguinte. Tinha um maná novo todo dia. E a palavra de Deus é assim, todo dia tem uma palavra nova. Como a gente compartilhou no hino a experiência que eu queria que os irmãos tivessem, quando a gente começou a cantar em capela, depois do coro da igreja, todo mundo unidos, unânimes, é que você pode ver que no mesmo hino você tem sentimentos diferentes. A experiência é diferente, a experiência vivida é diferente. Esse mesmo hino, daqui a semana que vem nós cantar ele, louvar ele vai ter uma outra experiência no coração dos irmãos. Em Mateus a mesma coisa, a gente já viu Mateus várias vezes na vida da igreja, a gente vai ver Mateus de novo e vai ter sempre algo novo. Então, irmãos, é muito importante, como os irmãos compartilharam aqui nas últimas reuniões, que quando a gente volta para revisitar, naquela primeira vez a gente não compreendeu algo, e nessa segunda vez, nessa terceira vez, a gente consegue ver aquilo que não foi visto. Então a palavra de Deus, ela é muito rica, né? Ela é muito eficaz, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente viu que Mateus nos mostrou a beleza da igreja. Efésios quer nos mostrar a profundidade da igreja, né? A realidade da igreja, né? Mateus nos despertou, Efésios quer nos estabelecer, de fato, né? Mateus nos deu impressão, Efésios quer nos dar mais definição da igreja. Em outras palavras, no trocadilho, né? Mateus plantou, Paulo regou e Cristo vai crescimento, né? Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Então, Mateus, irmãos, ele nos trouxe até aqui, né? Efésios nos levará adiante, né? Senhor Jesus. Amém. A gente viu em Mateus alguns quadros vivos, impressões fortes e uma visão panorâmica da igreja. Efésios agora vai aprofundar esses aspectos com mais definição e clareza.
A semana terminou com a sensação de que não devemos entrar em Efésios apenas para aprender mais, mas sim para ter crescimento, irmão. Que a gente possa orar pelo Senhor que essa carta que a gente está entrando nova de Efésios, né, a gente vai ficar um ano, né, falando dessa carta maravilhosa, que ela de fato nos traga crescimento. Amém. Crescimento de vida, crescimento espiritual, crescimento da igreja, crescimento na comunhão com os irmãos, no ajuntamento com os irmãos. Senhor Jesus, nesse, como diz o irmão Adevair, nesse entremesclar, né, irmão Adevair? Senhor Jesus. Amém. Então, que essa carta nos traga a prática e o entendimento da edificação da igreja. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, como a gente viu Mateus ontem, né, a gente falou ontem de segunda até sábado, aquilo que a gente viu na porção diária, né, então foi focado mais Mateus. E eu queria compartilhar hoje o sentimento meu com os irmãos de fazer um pequeno pano de fundo da carta de Efésios, né? Dar uma pequena pitadinha da carta de Efésios, né? Senhor Jesus. E para entender Efésios, eu gostaria de compartilhar com os irmãos que retrata a situação nossa antes de deixarmos de ser inimigo de Deus, né? A gente era inimigo de Deus, a gente era inimigo do Senhor, e hoje a gente tem paz com Deus, e que Efésios nos traga um sentimento, nos traga algo tão elevado que possamos poder desfrutar a paz em Deus, porque existem duas pazes: a paz com Deus, que é aquela que nós todos temos, que a partir do seu sangue nós somos redimidos. A partir da sua obra na cruz, hoje nós temos paz com Deus, mas a paz em Deus é uma outra coisa. A paz em Deus você tem quando você tem desfrute da palavra, tem desfrute com o Senhor. Amém. Você sente a paz em Deus. Quando a gente cantou um hino, olha a experiência, quando a gente cantou um hino ali só a capela, você sente uma paz em Deus. Eu olhei para os irmãos, cada um dos irmãos tinha uma expressão diferente. Eu estava observando lá do fundo. É tão legal sentar lá do fundo, você consegue ver tanta coisa. Tinha irmão cantando de olhos fechados, numa esfera espiritual elevada, outro irmão... Cada um tinha uma expressão diferente, cada um tem um sentimento diferente. E aí você sente essa paz em Deus, quando você de fato consegue entender o sentimento. Que aquele hino, que aquele louvor traz, ou que a palavra que algum irmão compartilha, ou com o compartilhar do irmão traz. Você sente aquela paz em Deus. Às vezes chega na reunião agoniado, angustiado, preso nos seus anseios, nas suas angústias, e de repente o irmão levanta, compartilha algo e você sente aquela paz em Deus. É Deus falando conosco, irmão. Senhor Jesus. Então, a situação da igreja em Éfeso, irmãos, era a nossa situação humana, né? A cidade de Éfeso era conhecida como um centro de bruxaria. Eles tinham uma deusa chamada Diana, e lá tinha o templo dela, né? Então, a cidade de Éfeso, ela adorava uma deusa que ela era conhecida da mitologia grega como Ártemis. Ó Senhor Jesus. Ela era adorada em toda a Ásia Menor. Era a deusa da caça, da fertilidade, da natureza e da protetora das mulheres. Em Éfeso, seu culto fundiu-se com antigas divindades orientais. Seu templo lá era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa era a nossa condição antes de ter paz com Deus, irmãos. A gente tinha ídolos, a gente tinha deuses, não tinha um Deus todo-poderoso. Tinha deuses. E a gente estava perdido, né? A gente estava confuso. E a mesma coisa acontecia com o povo em Éfeso. Eles adoravam uma deusa, Senhor Jesus. E toda a cidade de Éfeso, ela vivia em torno dessa deusa. Os comerciantes comercializavam estátuas, tudo. A economia local circulava em torno dessa adoração a um Deus, em algo de barro, né? Algo que era mera idolatria. E aí a gente viu que o apóstolo Paulo, em uma das suas missões, acho que foi na terceira viagem missionária, né? Senhor Jesus, a gente viu lá no livro de Atos, que o apóstolo Paulo estava tão cheio do Espírito Santo, ele
pregava com tanta intrepidez a palavra do Senhor, que ele fez maravilhas lá. Ele fez algo extraordinário lá. Ele levou os irmãos de Éfeso o batismo pelo Espírito Santo. Amém. Antes eles conheciam apenas o batismo de João, né? Então, Paulo foi até Éfeso, levou o batismo pelo Espírito Santo, né? Pregou lá o Evangelho com toda a intrepidez, com toda a sabedoria que Deus havia revelado a ele, para que ele pudesse transmitir àquele povo, né? E lá em Atos, capítulo 19, a gente vê essa situação lá que a igreja de Éfeso, que o povo de Éfeso vivia, né, de idolatria, Senhor Jesus. E a gente viu um pouco das maravilhas que Paulo fez lá. Em Atos 19, capítulo 10, em Atos 19, versículo 10, fala assim. Atos, capítulo 19, versículo 10. Eu estou na King James atualizada. E assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus fazia milagres maravilhosos por intermédio das mãos de Paulo, de tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como os espíritos malignos eram expelidos deles. Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo ele começou a levar a palavra de Deus, ele começou a levar a luz para aquela cidade. Ele começou a trazer a salvação para aquela cidade, né? E a gente viu aqui que Paulo estava cheio do Espírito Santo e Deus fazia obras grandiosas por intermédio do apóstolo, né? Estava tão cheio do Espírito Santo que até o pedacinho da sua veste fazia milagre. Senhor Jesus. Num lugar onde tinha pura idolatria. Ali era a representatividade do homem caído, né? Um homem inimigo de Deus. Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, e aí a gente continuando em Atos capítulo 19, a gente vê, eu comentei com os irmãos que essa cidade ela vivia em torno do comércio, né? Da idolatria. Então, quando a palavra de Deus chegou lá, quando a igreja começou a crescer em Éfeso, Paulo começou a criar confusão naquela cidade, né? Porque muitos estavam deixando de ser idólatras, receber a palavra de Deus e ser convertidos, né? Então Paulo causou uma grande confusão lá. A gente pode ver isso lá em Atos capítulo 19. Não vou me aprofundar muito, né? Então, continuando aqui, versículo 18 fala assim: muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Então, a luz estava chegando para aquela cidade, né? A palavra de Deus estava chegando para aquela cidade, né? E então, muitos confessavam e declaravam publicamente as suas más obras. Da mesma forma, muitos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Presta atenção, irmão. A gente citou aqui, né? Em Mateus, a gente fez algumas comparações aqui, né? Judas vendeu o Senhor por 30 moedas, né? Era quantos dias de trabalho? Não lembro, de 30 não lembro. Aí depois a gente viu lá que Maria derramou o vaso de alabastro sobre o Senhor, né? A gente também fez o cálculo de quantos dias de trabalho. Aqui, irmão, calculados os preços, chegou que se estimava o valor total a quantia de 50.000 moedas de prata. 50.000 moedas de prata. Sabe quanto que é 50.000 moedas de prata aproximadamente? São 137 anos de salário. Olha o tamanho da idolatria. Olha o tamanho da idolatria. Eram livros de magia. É isso que a gente vê no mundo aí, né? Amarração do amor, não sei o que da riqueza, não sei o que da prosperidade, não sei do que do casamento. Era isso que esse povo estava baseado. Essa era a pedra desse povo. Era pura idolatria. Então aqui, irmãos,
a partir do momento que o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, Deus fazia tanta maravilha por intermédio do apóstolo. Muitas pessoas confessaram seus pecados publicamente. Eles foram regenerados pela palavra de Deus. Eles foram lavados pela palavra de Deus. Amém. A partir desse momento, eles começaram a queimar seus livros de magia. Eles não tinham uma Bíblia. Eles tinham um livro de magia. Eles tinham um livro de magia. Então, foi aproximadamente 50 mil moedas de prata. Essa era a condição do povo de Éfeso. Senhor Jesus. E a gente viu o grande feito extraordinário que o Senhor fez, levando a sua palavra até Éfeso, né? Então a gente chega na carta de Éfeso, a gente vê que a carta já começa num êxtase tão grande. A gente começa a ler Efésios aqui, a gente já começa encantado. Mas não era essa a condição de Éfeso. A condição de Éfeso era a nossa condição. Era uma condição caída. E graças ao Senhor, hoje nós temos essa condição nova. Nós somos um novo homem. Nós temos um coração regenerado, um coração de carne. Deixamos de lado o nosso coração de pedra, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Essa carta que o apóstolo Paulo escreveu é chamada uma das cartas da prisão, né? Foi escrita na sua primeira prisão. Por que o apóstolo Paulo foi preso? Senhor Jesus. Porque ele foi levar o evangelho para os gentios. Ele foi levar o evangelho para nós. Ele foi levar esse evangelho para esse povo caído. Lá tinha judeus e tinha gregos. Eram dois povos apartados. E aí Paulo foi levar essa palavra maravilhosa para esse povo, para regenerar esse povo, para que esse povo fosse lavado pela palavra e pudesse se arrepender dos seus pecados e ter uma vida nova em Cristo Jesus. Então Paulo foi lá derrubar os muros com intrepidez. Por isso que Paulo fez obras maravilhosas. Deus usou Paulo para fazer obras maravilhosas, porque ele lá foi derrubar o muro. Ele seguiu o caminho do Senhor. O que o Senhor fez conosco? Derrubou o véu, nos deu um livre acesso. A mesma coisa a palavra fez aqui na igreja em Éfeso. Ela foi derrubar um muro entre judeus e entre gregos. Não tem mais véu, não tem mais muro, não tem mais separação. É só um povo, é uma só família, é uma só unidade. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, provavelmente Paulo escreveu essa carta para os irmãos em Éfeso, porque foi do conhecimento que ele deve ter recebido o conhecimento que a igreja em Éfeso estava agoniada com a sua situação de prisão. Mas tudo aquilo colaborava pelo avanço do evangelho. Paulo estava preso por causa do evangelho. E ele queria acalmar o coração dos irmãos. Por isso que ele escreveu essa carta para a igreja em Éfeso, nessa carta maravilhosa. Senhor Jesus. O alvo de Paulo é descrever a igreja de Deus como tendo sido concebida por Deus desde toda a eternidade. Deus concebeu a tua igreja desde toda a eternidade. Desde o início do mundo, o Senhor tinha um plano, né? É um plano que não dá para descrever, não dá para explicar esse plano. É a insondável riqueza de Deus, né? Então, a gente viu que o Senhor, ele foi arquiteto desde o início com o Senhor, ele arquitetou tudo. Imagina lá, o Deus Pai Todo-Poderoso era o dono da obra. E lá do lado dele tinha um filho, na prancheta, desenhando a vontade do Pai. Foi arquiteto. Os dois fizeram essa obra maravilhosa, eles arquitetaram isso. Senhor Jesus. Então, Paulo descreveu a igreja sendo concebida por Deus, implantada no tempo. A gente vê que a igreja ela foi implantada no tempo, né? A gente citou ontem na reunião que a condição da igreja lá no início dela, né? No primeiro século, era uma condição, o evangelho era uma condição, era algo que era mais concentrado, não tinha a proporção que tem hoje. Hoje o evangelho é levado para todo mundo, para toda a terra, né? Por intermédio das redes sociais, por intermédio dos grupos de WhatsApp, pelo YouTube. Hoje a gente tem um canal do YouTube da igreja, então esse evangelho está sendo propagado por vários lugares, né? Graças ao Senhor, né? Que o Senhor possa abençoar esse trabalho dos irmãos, que os irmãos que estão de frente, tá? Que essa palavra possa ser levada adiante,
Senhor Jesus, que esse evangelho possa ser espalhado, né? Amém. Senhor Jesus. Então ela foi implantada através do tempo, através do evangelho com a vinda de Cristo, né? Cristo trouxe essa palavra, trouxe o reino para nós, né? A gente viu isso em Mateus, que o Senhor trouxe o reino, né? De fato, o reino começou ali com a vinda de Cristo, né? Ó Senhor Jesus. Ela foi expandida e fundamentada através dos apóstolos. A gente viu que lá em Atos, né, que eles perseveravam, né, na base dada pelos apóstolos, né, Senhor Jesus. Eles eram unânimes na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles viviam em singeleza de amor, Senhor Jesus. E é por esse motivo que o apóstolo Paulo foi preso, por propagar o evangelho, Senhor Jesus. Então, esse é o alvo dessa carta, né? Então podemos dizer que a igreja de Cristo é o clímax. Isso que a gente vive hoje, irmãos, é o clímax. Essa vida da igreja. A gente citou ontem que essa igreja é uma noiva agraciada pelo Senhor. A igreja é algo que o Senhor ama demais. O Senhor Jesus, Ele ama profundamente essa noiva. Senhor Jesus. Ele é o ponto crucial de tudo aquilo que foi arquitetado, né? Eu citei ontem que eu estava lendo a palavra e fazendo pergunta comigo mesmo, como que o Senhor pode ter nos criado, né? Para que Ele nos criou? Uma pessoa, um inimigo dele, né? A gente era inimigo dele. A gente tão falho, tão pequeno. Por que Ele fez isso? Mas Ele arquitetou isso para chegar aqui, ó, nesse clímax, na igreja, amém, no seu corpo, para Ele ser o cabeça, para tudo estar debaixo do seu governo, para que possamos ser apresentados, essa noiva ser apresentada a Ele, diante do Pai, sem ruga, né? sem maquiagem, a gente falou ontem, né? A gente citou ontem, né? O Senhor não quer uma noiva maquiada. Ele quer olhar para a sua noiva, ver uma noiva linda, maravilhosa, esplendorosa, sorridente, feliz, sem mácula. E como a gente compartilhou, né? A gente só pode ter comunhão, só pode ter unanimidade quando tudo converge em Cristo. Como eu compartilhei ontem, né? Nós todos somos diferentes, mas em Cristo nós somos iguais. Amém. Quando a gente olha para o irmão, se tudo está convergindo em Cristo, a gente só vai ver Cristo. Não tem discussão. Alguém vai querer discutir comigo que Cristo não é tudo para nós? Alguém vai querer discutir comigo que Cristo não é maravilhoso? Que Cristo não é glorioso, grandioso? Tem como discutir comigo isso? Tem como discutir com o irmão isso? Agora, se a gente for discutir algo do mundo, aí vai ter choque, irmãos. Não vai ter comunhão. Se a gente for discutir as nossas vontades, os nossos interesses, como o irmão Iones compartilhou, né? Nossa bagagem lá de infância, né? Que a gente tem uma família. A gente cresce com os costumes da família, que é onde a gente vive. Então, a gente cresce com os defeitos da família. A gente cresce com as dádivas da família, com aquilo que ele tem de bom. A gente carrega uma bagagem. E cada um tem uma bagagem diferente. E quando isso sobressai, dá confusão. Não dá unanimidade. Agora, quando Cristo é o centro, o ponto central, focal, a gente é unânime. Amém. A gente é um só. Sim. Tem concordância. Amém. Senhor Jesus, tem comunhão. Amém. Tem ajuntamento. Senhor Jesus. Amém. E aí a igreja é edificada. Esse edifício é bem ajustado. Amém. A pedra fica... As pedras, que aqui tem várias pedrinhas, ficam intertravadas, né? Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Então a igreja é o clímax, é o ponto central dessa arquitetura, né? Do Pai e do Filho. Essa carta de Éfeso, ela é dividida em duas grandes partes. Senhor Jesus. A primeira parte, irmãos, é uma parte mais teológica e doutrinária, onde Paulo explica como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, lá na eternidade, concebeu a igreja. Então, essa primeira parte da carta, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o apóstolo Paulo explica como a igreja foi concebida pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E aí a segunda parte, que eu acho que é a parte que os irmãos querem tocar mais, né, nesse humano, é a parte prática da igreja, Senhor Jesus.
onde é enumerado os deveres, né? E a prática comunitária da igreja, o viver da igreja. Então acho que a gente vai ver durante esse ano, irmãos, a parte mais vivida da igreja, que é a parte que traz mais crescimento espiritual. Não vai deixar de lado de ver a parte teórica, mas eu acho que o sentimento dos irmãos é levar essa parte prática para a igreja, né? Para que a gente possa crescer unidos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Entrando um pouquinho aqui, irmãos, entrando um pouquinho aqui na primeira parte da carta, né? Em Efésios capítulo 1, a gente vê a concepção da igreja, né? A gente vê o Deus triuno operando. A gente vê como o Pai fez a sua parte na concepção da igreja. A gente vê como o Filho fez a sua parte na concepção da igreja. E a gente vê como o Espírito Santo fez sua parte na concepção da igreja, né? Amém. A primeira parte da carta, ela é do versículo 3 até o versículo 14, né? Ela é como uma expressão só, e ela vem dizendo como cada um dos atores foi fundamental nessa criação, né? Nessa arquitetura. A primeira parte enfoca a pessoa do Deus Pai, do verso 3 ao verso 6, e termina com a expressão da sua glória, né? A gente vai ver aqui. Então, Efésios capítulo 1, versículo 3 fala assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E, em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, Senhor Jesus. Então aqui a primeira parte, irmão, cita como Deus Pai fez a sua parte na criação da igreja, né? E aí, a segunda parte fala como o Filho participou na criação da igreja, né? A partir do versículo 6 da segunda parte fala assim: a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, Senhor Jesus. É nele que nós temos a redenção. Então presta atenção. Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. E em seu amor nos predestinou. Essa foi a parte dele, no seu amor. No seu amor, ele nos colocou na igreja, Senhor Jesus. E em seu Filho, ele nos introduziu na igreja, Senhor Jesus. A qual nos outorgou gratuitamente no amado, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, prazer, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer o quê? Convergir. Amém. Convergir. Cristo é o centro. É convergir nele. Essa é a vontade do Pai. Essa é a parte que o Filho fez para que hoje possamos viver a vida da igreja. Primeiro Deus nos deu a chance de fazer parte dessa igreja. Depois ele colocou o Filho, a figura do Filho, para poder nos introduzir na vida da igreja, por intermédio do seu sangue, Senhor Jesus. Para que possamos convergir em Cristo, né? Convergir em Cristo todo o nosso alvo, toda a nossa dedicação, todo o nosso entendimento, toda a nossa vontade. Tem que convergir em Cristo, para que nós possamos fazer parte da igreja. Como eu compartilhei, como eu disse para os irmãos, né? Se o foco focal é Cristo, tem comunhão. Se o foco focal é Cristo, tem unanimidade.
Senhor Jesus. Se o ponto focal é Cristo, eu tenho um irmão. Amém. Se não for Cristo, eu não tenho um irmão aqui. E para mim ele vai ser um desconhecido. Eu não vou ter irmã aqui, ela vai ser uma desconhecida para mim. Agora, quando Cristo é introduzido, ela é minha irmã, ele é meu irmão. Amém. Nós somos um só, nós somos uma só família, nós somos um só corpo. Somos todos herdeiros do Senhor, todos herdeiros de Cristo, do Pai, Senhor Jesus. Então, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o bom propósito da sua própria vontade, Senhor Jesus. Com o objetivo de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. A primeira parte termina com o louvor da sua glória. A segunda parte termina com o louvor da sua glória. Amém. Senhor Jesus. Aí do versículo 13 até o versículo 14, a gente vê aqui a parte do Espírito Santo, né? Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes também selados com o Espírito Santo da promessa. Amém. Que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus. Para quê? É tudo para o louvor da sua glória, Senhor Jesus. É tudo para o louvor da sua glória, Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, nessa primeira parte da carta aqui, a gente vê como a Trindade, né? Irmãos, é inexplicável, né? Como um Deus é três e como três é um só. É inexplicável, é um mistério. A igreja é um mistério, irmão. Eu peço para o Senhor, eu oro para o Senhor para que o Senhor nos dê entendimento de entender esse mistério profundamente nesse ano, irmãos. Que nossa comunhão durante esse ano possa abrir os nossos corações para que nós possamos desvendar essas maravilhas que tem nessa carta. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. No capítulo 2, o apóstolo Paulo nos lembra que somente pela graça somos salvos. Senhor Jesus. O apóstolo Paulo começa essa carta falando para os Efésios, né? Primeiro, a grandiosidade daquilo que Deus construiu, que foi a tua igreja. A grandiosidade do seu chamamento. No capítulo 2, o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Éfeso, falando para eles da condição que eles estavam. Da condição que eles estavam, a nossa condição. Ele fala para a igreja, não é por obra, não é pela vontade de vocês. Olha a condição de vocês. É pela vontade do Pai. É pela graça que nós somos salvos. Não é pela nossa vontade, é pela vontade do Pai. Ó Senhor Jesus. Então, dos versículos 1, 2 e 3, ele vem nos recordando do nosso passado, né? E no versículo 4, do versículo 4 até o versículo 8, ele nos revela a grandeza de Deus, amém, que é rico em misericórdia conosco, né? Efésios capítulo 2, versículo 4 fala assim: no entanto, Deus, ele fala assim para a igreja de Éfeso, a condição de vocês era essa, vírgula. No entanto, Senhor Jesus, Deus que é rico em misericórdia, sim, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo. A gente compartilhou ontem, né? O amado deu a vida pela igreja. Ele se sacrificou por nós. A gente compartilhou ontem, né? Ó Senhor Jesus, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, portanto, pela graça sois salvos. Amém. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, amém, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da sua bondade,
Não é pela nossa bondade, nem pela nossa vontade, é pela bondade dele para conosco em Cristo Jesus. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e essa fé não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé é dom de Deus, irmãos. Senhor Jesus. Até a fé é dom de Deus. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, a gente vê a misericórdia de Deus conosco. Não é porque a gente é bonzinho, porque a gente tenta ter uma aparência religiosa, tenta ser religioso. Senhor Jesus. Como eu disse para os irmãos, né? Desde essa semana inteira, a gente quis trazer um sentimento para os irmãos da verdadeira vida da igreja, né? Da comunhão. A gente não quer entrar nessa carta de Efésios simplesmente com teoria. A gente quer entrar com verdade. Amém. Senhor Jesus. Então, a gente vê aqui nessa parte da carta aqui a suprema grandeza do poder de Deus, do amor que Ele tem com a sua noiva, do amor que Ele tem com a sua igreja, com o amor que Ele tem conosco. Amém. Senhor Jesus. E somente pela tua vontade é que a gente é salvo. É somente pela tua vontade que hoje nós estamos aqui reunidos hoje, que a gente participou da mesa, que a gente foi lavado pelo seu sangue. Foi pela sua vontade, Senhor Jesus. No capítulo 3, o apóstolo Paulo nos revela, nós os gentios, as insondáveis riquezas de Cristo, e nos revela o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 4 até o 12, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo começa a revelar, né? Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Versículo 5. Esse mistério não foi dado a conhecer a pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo começa a derrubar um muro, né? Ele começa a falar para os judeus e para os gentios: vocês são só um povo, vocês têm que ser unânimes, vocês são agora uma só família. O Senhor derrubou o véu, o Senhor derrubou o muro, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Fui nomeado ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi outorgada, conforme a atuação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedido a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério, que, desde os séculos passados, foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. Irmãos, olha aqui. Antes, ele era mantido oculto, esse mistério grandioso da igreja, que é a igreja, que é a comunhão, ele era mantida oculto em Deus. E graças hoje nós podemos dar, porque ela nos foi revelada. Esse mistério maravilhoso, essa obra de amor do Senhor, como eu compartilhei com os irmãos, né? Não tem como explicar essa obra, não tem como explicar a vontade do Pai, não tem como explicar Ele ter nos criado, não tem como explicar tudo que Ele fez, né? De conhecimento que a gente tem, esse pequeno conhecimento que a gente tem, né? De 2000 anos, né? É um pequeno conhecimento que a gente tem, né? E a gente não consegue entender, né? A vontade do Pai, né? Senhor Jesus. Mas graças a Deus, né? O apóstolo Paulo começa a revelar aqui essas insondáveis riquezas, né? Da igreja, né? Senhor Jesus. Aquilo que estava oculto, hoje não é mais oculto, né? Foi quando... Lembra, né? Que antes do Senhor ter se entregado na cruz, antes dele ter derramado o seu sangue sobre nós, tinha um véu que nos separava.
Estava oculto. Deus estava oculto, irmãos. A gente não tinha acesso. A gente não tinha acesso a Deus. Aí que a gente viu, né? Que o véu foi rasgado, né? O véu do santuário foi rasgado de cima a baixo, né? E nós fomos entronizados em Deus. Fomos entronizados no Pai. Hoje nós temos livre acesso. Hoje não tem ninguém que nos barra. Hoje a gente pode entrar no nosso quarto, fechar a porta e conversar com Deus. Pode conversar com Deus. Não precisa levar mais lá um bode, um novilho, uma pomba. Não precisa levar mais nada para expiar os seus pecados. Ele derramou seu sangue. Ele nos reconciliou com Ele. Ele nos fez amigo seu. Ele nos deu a paz com Ele. E hoje a gente pode conversar diretamente com Ele. A nossa oração pode ser simples, pode ser uma conversa. A nossa oração. A gente pode colocar os nossos anseios diante do Pai, as nossas necessidades, as nossas angústias. A gente pode conversar como a gente conversa com um amigo, como a gente conversa com o pai ou com a mãe da gente. A gente pode ser sincero, colocar as nossas falhas, os nossos defeitos, pedir perdão para Ele, pedir sabedoria, Senhor Jesus. Então o véu foi rasgado e agora aquilo que estava mantido oculto em Deus é nos revelado, Senhor Jesus. Amém. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus. A gente compartilhou ontem, né, irmãos, que a gente falou um pouco das reuniões de casa, né? Que cada um tem a sua porção, a gente falou um pouquinho que nas reuniões de casa, às vezes os irmãos que não costumam compartilhar, conseguem compartilhar mais, né? Conseguem colocar, tem mais facilidade, né, de se expressar. Mais livres, são mais livres, né? Tem menos medo de se expressar, né? Mas como eu compartilhei ontem também, né, que o Senhor possa nos encorajar que nessas reuniões maiores aqui no local de reunião, que os irmãos compartilhem os seus anseios, as suas necessidades, para que a igreja possa orar, que a igreja possa intervir, compartilhar aquilo que está tocando no seu coração de modo simples, de modo singelo, porque o compartilhar mais simples é mais verdadeiro. O Senhor não quer ninguém falando aqui, compartilhando com frases bonitas, com frases coloquiais. O Senhor não quer isso. O Senhor quer simplicidade. Ele quer ouvir aquilo que está no seu coração. Então eu queria que os irmãos fossem encorajados para a edificação do corpo, todos pudessem compartilhar, todos pudessem pedir hino, aquilo que está tocando no seu coração, Senhor Jesus, porque tudo isso coopera para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Amém. E a intenção do Senhor, então, é agora, mediante a igreja, mediante esse corpo, amém, que é a multiforme sabedoria, é multiforme, não é a igreja, não é de um só. A gente compartilhou ontem, né, que a cidade não pode ficar escondida atrás do monte, né? Você não pode esconder os seus talentos. A candeia não pode ser uma só. Nós somos a luz do mundo, todo mundo tem luz, todo mundo tem luz, não tem só um ponto de luz, um ponto focal, não tem só o irmão que fala, é a igreja inteira que fala, todos somos membros. Amém. E que a gente brincou ontem, né, que essas pequenas velinhas, essas pequenas chamas juntas formam uma grande chama. Sim. Senhor Jesus. Sim. Que é a multiforme sabedoria de Deus. Amém. Senhor Jesus. Então, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Então, irmãos, só quando que a igreja começa a ser edificada, que a igreja começa a ser uma só, ser unânime, que todos os irmãos começam a colocar os seus talentos para a edificação da igreja, que todos os irmãos começam a funcionar, todos os membros começam a funcionar, tem uma realidade, né? E aí, todas as autoridades, todos os principados, eles conseguem enxergar que essa igreja tem poder, que o corpo tem poder, que todos são unânimes, sim, que todos são um só. E nós juntos, nós somos muito, infindavelmente mais fortes. Os irmãos costumam compartilhar, né, que quando a igreja ora, é outra coisa. Quando um só ora é uma coisa, quando o casal ora é uma outra coisa, quando a igreja ora é uma outra coisa maior ainda. Senhor Jesus. Amém. E aí nós somos conhecidos. Sim.
Aí os principados, as potestades, as autoridades nos conhecem. Ó, aquele povo é selado. Com aquele povo não tem vez. Senhor Jesus. Amém. Versículo 11. Conforme o eterno propósito de Deus, realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em plena confiança, pela fé na sua pessoa. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos, né? Uma pequena pincelada do início da carta de Efésios, né? A parte mais teórica, Senhor Jesus, um pequeno pano de fundo, né? Os irmãos também vão compartilhar esses pequenos panos de fundo antes que a gente comece a aprofundar, né, as riquezas dessa carta. Eu peço ao nosso Senhor Jesus que nos dê sabedoria novamente, né? Possamos ter um entendimento dessa grandeza, dessa supremacia da obra do Senhor. Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua vida. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia conosco, por ter derramado essa graça em nós. Senhor Jesus, que possamos compreender, Senhor, que com o Senhor nós temos tudo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor é tudo em nós. Senhor Jesus, que o Senhor nessa semana possa nos abençoar, abençoar todas as famílias, todas as casas, todos os irmãos. Senhor Jesus, que possamos levar em nosso coração a Tua palavra, que essa palavra nos alimente no decorrer da semana, que possamos ser supridos. Ó Senhor Jesus, e que em todo momento, em toda dificuldade, quando nós nos acharmos fracos, frágeis e falhos, possamos lembrar que pela graça somos salvos, que a sua graça nos basta, Senhor Jesus, e que a tua graça nos fortalece. Em nome do Senhor, amém.